rádio e a TV Brasil Espírita apresentam o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Apresentação: César Perry. Amigos da Rádio Brasil Espírita de Maceió, retornamos junto a vocês através da telinha, através desse contato virtual, para falarmos mais uma vez sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e sua simplicidade. Como é de hábito, nós selecionamos sempre por ordem um capítulo dessa obra básica de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de hoje, nós estaremos comentando o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, que é inclusive uma frase muito lembrada, muito repetida por muitas criaturas, os trabalhadores da última hora. Allan Kardec tradicionalmente faz a montagem, a elaboração de cada capítulo, iniciando pela transcrição de versículos do Novo Testamento, depois os seus comentários e as instruções espirituais. Ele coloca como versículos iniciais desse capítulo 20, capítulo relacionado com Mateus, e que na verdade se inicia com a seguinte frase: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar na sua vinha, tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda, por sua jornada, e os enviou à vinha. A partir daí, então ele começa a detalhar: saiu ainda na terceira hora do dia, e vendo outras pessoas também os convidou para participar. Saiu na hora sexta, na nona hora do dia, e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer, e lhes disse: por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? Disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E ele lhes disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha. E o interessante aí, falando dessas 12 horas, é porque é uma relação aí com o nascer do dia, quando os trabalhadores iam trabalhar na terra, iam trabalhar junto à vinha, e até o pôr do sol, próximo do pôr do sol, quando eles trabalhavam, encerrando aquelas ações do dia. Então, por isso é que é relativo a 12 horas. E a 11ª hora seria então na última hora de um período da tarde, que não é exatamente no conceito que nós temos hoje de final de jornada diária de trabalho. Eram horas mais cedo, porque tudo começava com o nascer do dia. Mas aí, então Jesus deu esse exemplo, e falou do trabalho na vinha, e ao final ele retribuiu, o Senhor pagou, inclusive aqueles que entraram na última hora, na 11ª hora, não é? Então esses que foram chamados primeiros e que receberam também partes iguais, ficaram em dúvida, ficaram até revoltados, murmuravam. Então esses últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a vós, que carregamos o peso do dia e do calor. Então reclamaram esses com relação àqueles que estavam chegando, e que foram bem remunerados por trabalhar apenas na última hora. Mas em resposta, Jesus disse: meu amigo, aliás, o Senhor disse, na afirmação de Jesus: eu não vos fiz injustiça, não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence, e ide, por mim eu quero dar a este último tanto quanto a vós.
Não me é, pois, permitido fazer o que eu quero? E o vosso olho é mau porque eu sou bom? Então Jesus deixou claro, né, que os últimos, né, trabalhadores, eles seriam também remunerados. Então os últimos seriam também bem recebidos. Allan Kardec, ele já comentou algo semelhante no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós já fizemos referência aqui nesse programa quando comentamos a parábola do festim de bodas, né? Que também um rei chamou, convidou várias pessoas, e como não compareceu, ele mandou chamar vários, mas nem todos os que estavam presentes naquele festim estavam usando as vestes, né, nupciais, ou seja, e então ele pediu que fossem afastados. O que é vestir essa roupa nupcial? Simbolizava na realidade aquele que vestiu o compromisso, a responsabilidade. Então é a mesma coisa aqui do trabalhador da última hora, não é? Que são chamados, mas que cumpriram as suas atividades também. Então é importante nós pensarmos, nós raciocinarmos em torno dessas informações que Allan Kardec trabalha aqui no livro Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele coloca algumas instruções espirituais. Por exemplo, uma dessas de Constantino, um espírito protetor, escrevendo: o trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua vontade tenha estado à disposição do senhor que deveria empregá-lo, e que esse atraso não seja o fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito do salário, porque desde a madrugada esperava impacientemente aquele que enfim estava chamando ao trabalho. Era trabalhador, mas estava faltando apenas o trabalho, a oportunidade. Então, essa análise que nós temos que fazer é do ponto de vista da imortalidade e das existências continuadas, das reencarnações. Então vejam, nós espíritas, ou aqueles cristãos que estão agora compreendendo melhor a mensagem de Jesus, são comparáveis aos trabalhadores da última hora. Ou seja, nem todos aqueles que estão há mais tempo, né, executando algumas tarefas, mas depende de como executa, é essa a questão, não é? E não receber apenas o salário porque cumpriu uma etapa de compromissos ou uma etapa de horas. O importante é como cumpriu. É esse o tratamento que os espíritos falam aqui. Ou seja, é como ele trabalhou a sua vontade, a disposição, o esforço que ele dedicou para aqueles momentos, e não apenas cumprindo uma tabela, né? Cumprindo um compromisso. Assim, nós encontramos também na vida material muitas criaturas que comparecem nas suas atividades profissionais, no seu trabalho, simplesmente para cumprir hora. E às vezes fazem uma coisa ou outra para dizer que cumpriram um trabalho, ou alguns até enganam, né, com a própria presença no trabalho, usam com outras finalidades aquele momento, mas não estão dedicando a atenção, a boa vontade, o desejo de participar e de colaborar com o conjunto, né? Isso que é importante. É a mesma coisa. Então, o trabalhador da última hora, desde que ele não tenha tido, como foi dito aqui, aquelas melhores oportunidades de ação, mas agora aquilo é oferecido a ele, ele aproveita, então ele tem direito ao mesmo salário. Então vamos dizer que nós, espíritos reencarnados, nós não estamos pela primeira vez entrando em contato com a mensagem de Jesus. Alguns de nós, inclusive, já tínhamos algumas visões relacionadas, né, com o exercício mediúnico em vidas anteriores. Mas agora a gente tem essa oportunidade plena de unir, não é,
o conhecimento do Evangelho de Jesus, o seu ensino moral, com a certeza da imortalidade da alma. Então o Espiritismo chega até nós e nós estamos na condição do trabalhador da última hora, porque nós recebemos agora um conjunto de possibilidades que no passado eram mais difíceis, ou que foram impossíveis, né, de serem oferecidas ou de serem realizadas. Então não quer dizer que alguns tenham se negado ao trabalho. Não havia aquele momento adequado, aquela compreensão geral. E isso acontece agora. Então o espírito, né, Constantino escreveu assim: bons espíritas, meus bem-amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não o terminei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesses querido nela entrar. Eis o momento agora de receberdes, né, essas oportunidades, o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longo que vos pareça, ela não é senão um momento bem fugídio na intensidade de todos os tempos que formam para nós a eternidade. Então esse alerta desse espírito orientador que Kardec coloca, ele nos chama a atenção para uma reflexão que nós temos que fazer, inclusive, no seio das atividades espíritas, no próprio movimento espírita. Quantas criaturas dentro do centro ficam às vezes enciumados, criando dificuldades com pessoas mais jovens que chegam ao centro, né? Mas eu sou parente, descendente de um fundador, de um colaborador, estou aqui há tantos anos, como é que nós vamos dar uma oportunidade para o outro? Vamos pensar nessa parábola do trabalhador da última hora. Será que o tempo apenas de serviço é sinônimo de dedicação ou para excluir aquele que está chegando? Vamos lembrar que às vezes aqui entre aqueles que estão chegando na última hora, né, e que nos parecem jovens, para alguns, entre aspas, taxados de despreparados, vamos pensar nisso. É hora de estender a mão. Eles também estão recebendo um convite. O compromisso e a responsabilidade de cumprir é deles. Então vamos aproveitar a todos esses que são chamados para o trabalho na vinha do Senhor. Vamos aproveitar a todos esses que estão chegando na casa espírita, e eles vão demonstrar, através da sua oportunidade que recebeu, da experiência, se é devido ou não. Mas depende deles, a responsabilidade é deles. Não sejamos nós para criar embaraços e afastá-los. Vamos pensar sempre na parábola do trabalhador da última hora. Então esse sentido de aproveitamento dos trabalhadores, de todos esses que vão chegando às atividades, é muito importante, porque nós estamos então criando oportunidades, abrindo pontes, abrindo portas e não fechando portas. É essa a grande diferença, né? E aí o Espírito conclui a mensagem dizendo assim: tal é um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigiu ao povo, o germe do futuro. E também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação dessa magnífica unidade que harmoniza
todas as coisas no universo, dessa solidariedade que religa todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Então, nós espíritas temos realmente uma missão, como foi colocado aqui nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa missão, que é trabalhada, é comentada como uma instrução espiritual, né, que foi escrita por Erasto, é muito importante. Marchai, diz ele, avante, pois, falange imponente pela vossa fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de vós, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Então ele nos conclama e diz mais: ide, falando aos bons espíritas, ide, pois, e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será sobretudo entre os mártires do trabalho essa expiação terrestre que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes encherão com cânticos de ação de graça e cantando sempre louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Então esse Espírito, ele está nos conclamando, né? E aí tem uma pergunta e uma resposta a esse Espírito. Se muitos os chamados ao Espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aquele que está no bom caminho? A resposta: vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles professarão e praticarão, ou seja, pela ação, pela concretização. Vós os reconhecereis pelo número das aflições às quais eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Vós os reconhecereis, enfim, pelo triunfo de seus princípios. Então vejam, esses são na verdade os eleitos, esses são os escolhidos, esses são aqueles que foram chamados, mas que aproveitaram a oportunidade, que aproveitaram esses momentos, nem que sejam curtos, nem que sejam tenres, mas são momentos de aproveitamento, de superação, de exemplos, com base na dedicação, com base na fé, com base na prática da esperança e da caridade. Por isso é que esse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo é um grande alerta para todos, mais especificamente, inclusive para nós espíritas, quando Allan Kardec colocou essa mensagem, a missão dos espíritas, assinada por Erasto, e que merece ser sempre lida, meditada, né, e comentada entre as pessoas, para que aproveitemos todos os trabalhadores, oferecendo oportunidade a eles. Eles é que vão, através do uso do livre-arbítrio, se selecionarem, não é? Então, por isso é que já foi dito em capítulo anterior, muitos os chamados, poucos os escolhidos, mas não somos nós é que vamos criar a barreira. Então lembremos sempre dessa parábola do trabalhador da última hora. Para finalizar o capítulo 20, Allan Kardec colocou uma mensagem intitulada Os Obreiros do Senhor, uma mensagem muito bonita, assinada pelo Espírito de Verdade, onde ele diz o seguinte: atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles
que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse. Felizes serão aqueles que sem outro móvel, senão a própria caridade. As suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Então nós não vamos trabalhar pelo interesse de recebermos bônus hora ou benefícios. Não. É pelo interesse da consciência tranquila, pelo interesse do dever cumprido e da ação benéfica em favor do próximo e da humanidade. Irmãos, escreveu o Espírito da Verdade, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Então é esse trabalho, essa concretização é que nós somos chamados, a executar, inclusive nesses momentos terminais ou últimos tempos de um processo civilizatório. É isso que faz com que essa mensagem que Erasto escreveu, ele conclua dizendo o seguinte: Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou o seu dedo, aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, dedicados, porque é aqueles que não recusarem diante de suas tarefas é que Deus vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Nós encontramos, portanto, nesse capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, esses esclarecimentos tão belos que Allan Kardec elaborou a partir dos comentários que ele fez de parábolas dos ensinos de Jesus, com a sua análise e complementando com as instruções espirituais. As instruções que aqui nós lembramos de Erasto e do Espírito de Verdade devem merecer sempre a nossa leitura, a nossa reflexão e a nossa divulgação. Continuaremos num próximo programa.